Vamos então aqui à palavra de Deus. Boa noite, irmãos. A paz, queridos. O tema da mensagem hoje, para quem anota, o pessoal confirmou que está chegando lá a transmissão, direitinho. Então dá uma boa noite também, pessoal. Estão ouvindo bem? Para quem está acompanhando de casa, né? Alguns não podem vir, outros não querem vir, outros não se importam. Mas nós fazemos a nossa parte, isso é que é importante, isso que interessa. Estamos aqui sempre tentando levar a palavra de Deus. Então boa noite para eles também que estão acompanhando de casa, do trabalho, aqueles que entraram por acaso estão acompanhando. Estamos aqui no culto da celebração a Deus, aqui na Assembleia Mundial Evangélica, em Nova Natal, Rio Grande do Norte, em nome de Jesus. O tema da mensagem é abandonando a sã doutrina. Repete comigo: abandonando a sã doutrina. O que é sã doutrina? Eu já expliquei que tanto se refere a doutrina saudável, mas o mais correto seria dizer doutrina santa, doutrina de Deus. Amém? E o que significa doutrina, pastor? Doutrina do grego, né? Significa ensino, significa um ensino, e nesse caso o ensino da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, o tema da mensagem é abandonando a sã doutrina. Quem puder ajudar uns aos outros aí, para não demorar muito, 2 Timóteo capítulo 4, em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 4, que diz, na versão que estou lendo aqui, revista e corrigida de Almeida, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus. Isso é Paulo falando com seu discípulo Timóteo. Timóteo tinha sido consagrado pelo apóstolo Paulo, e ele era um bispo, ele era ali, sabe, um discípulo de Paulo, que ele estava preparando para a obra de Deus, né, para o ministério da obra de Deus, e tomando conta de outras pessoas, tomando conta de outros obreiros, e também da igreja do Senhor. Mesmo sendo um jovem, Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que o quê? Que pregues a palavra, instes, quer dizer, insista, a tempo e fora de tempo, ou seja, quando for propício e quando for difícil. Redarguas, essa palavra quer dizer, redargui é você chamar a atenção, mas de uma maneira singela, de uma maneira educada, de uma maneira, né, cordial. Repreendas, aí é um pouco mais forte, exorte, que é chamar a atenção novamente para aquilo que já foi ensinado, com toda a longanimidade, que significa paciência, e doutrina. Verso 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, retornando às fábulas. Bom, você que é membro aqui da nossa igreja, com certeza já me ouviu falando sobre esse mesmo texto algumas vezes, e isso é de propósito. Eu aprendi com um grande homem de Deus que quando você repete e repete outra vez, e de novo, e quando eles não aguentarem mais ouvir,
é que começaram a entender. Amém? Não é que eu esqueci que preguei mês passado, não, irmãos. É um propósito de semear e regar e cuidar para que essa semente não morra no seu coração. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou conjurando você. Isso é um chamamento de compromisso diante de Deus, diante do Senhor Jesus, que você cumpra o seu ministério, que você pregue a palavra. A palavra é para você ensinar, é para você corrigir, é para você redarguir, é para você chamar a atenção deles de novo e de novo e de novo. Porque vai chegar um tempo, Timóteo, em que eles não suportarão mais a sã doutrina. Eles não aguentarão mais ouvir a palavra de Deus. Porque chegará um tempo em que vai dar-se a impressão de que terão comichão nos ouvidos, agonia nos ouvidos. Eles não vão mais ouvir aquilo que incomoda. Eles não vão mais estar de coração aberto para ouvir aquilo que machuca, aquilo que, sabe, de certa maneira envergonha, que incomoda. Mas eles vão fazer o contrário. Eles mesmos vão escolher doutores que falem segundo aquilo que eles gostam de ouvir, de maneira que alise e afague o seu próprio ego. E Paulo está dizendo: agora é a hora, e mesmo quando for fora de tempo, que você continue fazendo isso, em nome de Jesus. E essa ordem do apóstolo Paulo não se aplica apenas a Timóteo, mas isso também é doutrina para todos nós que somos cristãos, e ainda mais para aqueles que ensinam a palavra de Deus, independentemente do cargo que exerça ou se não exerça cargo algum. Mas se você é um discípulo chamado por Deus, você vai atender isso e você vai usar do seu tempo para falar para outros daquilo que é certo, segundo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E quando nós falamos a respeito de doutrina, não vou ter tempo de esperar você achar. Eu vou citar aqui algumas referências. Depois você pede aos obreiros, eles são rápidos para anotar, você pede que eles compartilhem com você. A Bíblia mostra pelo menos 4 doutrinas existentes, grupos de doutrinas existentes. Deixa eu falar rapidinho sobre elas. A doutrina de homens, em Mateus capítulo 15, do verso 6 ao 9, e também em Marcos capítulo 7, também do verso 6 ao 9, Jesus faz uma repreensão dizendo: vocês estão invalidando o mandamento de Deus por causa do costume de vocês, porque estão dando ouvidos à doutrina de homens. Então, uma delas são as doutrinas dos homens. Por exemplo, se você vai em uma igreja cristã evangélica, algumas, como é aqui conosco, não temos proibição das mulheres usarem vestido ou uma calça. Ela escolhe o que vai usar. O que nós ensinamos é: o cristão jamais se veste de forma sensual. Para nós, doutrinariamente, o que vale é isso: o cristão jamais se veste de forma sensual, a atrair a atenção para o seu corpo. Agora, se o modelito vai ser uma saia, ou um vestido, ou uma calça, ou um short saia, isso aí é com você, seu gosto, sua escolha. É assim que nós ensinamos aqui. Mas em outras igrejas é ensinado que a mulher não pode vestir calça, independente se ela é larga, solta, como é o nome daquela grandona, pantalona.
se ela é boca de sino, sino de boca, não importa, não pode, ponto final. Aí as irmãs ficam numa saia justa, perdoe o trocadilho, porque existem trabalhos onde ela vai ter que ir de calça, e a irmã fica na agonia de não querer desobedecer o ensino da sua igreja. Mas note, isso aí são doutrina ou doutrinas, no plural, de homens. E alguém já perguntou para mim: pastor, está errado? Não, não está. Se você congrega em uma igreja onde é proibido que a mulher vista calça, obedeça ao que é ensinado na sua igreja. Mas a outra igreja não é assim. Olha para o seu irmão aí. Diz assim: deixe a vida dos outros em paz. Ah, mas na minha igreja, pastor, na minha igreja o pastor não proíbe não. Aí você encontra a outra irmã que só pode vestir saia e vestido, e você vai criticá-la. Está errado. Ela tem que obedecer o que é ensinado na igreja dela. Nós aqui praticamos diferente, mas isso são apenas usos e costumes. E isso é classificado como doutrina de homens. Está claro? Em Apocalipse capítulo 2, no verso 6 e no verso 15, o Senhor repreende a doutrina dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas, irmãos? Hereges. Eram aqueles que pareciam, davam aparência de cristão, mas não eram. E tem muitos assim hoje, que você aprende certo na igreja, aí vai para ver coisa de internet, aí tá lá o cara falando contra aquilo que a palavra de Deus fala, e você, ao invés de dar ouvidos àquilo que é ensinado na sua igreja, porque você conhece seus pastores, você sabe o procedimento dos seus pastores, mas deixa para dar ouvido a alguém que você não sabe nem quem é, não sabe nem o procedimento da pessoa, não sabe nem se a pessoa é aquilo que diz ser. E muitas vezes são pessoas contrárias. Por exemplo, aqui na AME, nós acreditamos que o cristão deve devolver os dízimos a Deus. Hoje o que tem mais na internet é ensino contra isso, falando que isso era o tempo do Antigo Testamento, que isso é errado e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa deixa de dar ouvidos ao que é ensinado na sua igreja, porque ela vê o que é feito, vê qual é a prática, para dar ouvidos a alguém que não cuida da alma dela. Não sei outras igrejas, não quero saber, não diz respeito a mim, eu só tenho responsabilidade pastoral e espiritual com essa igreja, amém? Não tenho nada a ver com as outras, mas vamos falar dessa igreja. Aqui nós ensinamos que o cristão deve devolver seus dízimos a Deus, por respeito, reverência e obediência à palavra de Deus. Agora, por favor, pergunte uns aos outros: você já foi obrigado a dar? Pergunte aí, por favor. Já foi obrigado? Já recebeu algum telefonema do pastor? Ixi, eu ia falar telegrama, ó. Meu Deus do céu. Recebeu já algum WhatsApp do pastor cobrando? Não, pergunte, por favor, pergunte. Já, irmão, já foi cobrado? Já foi cobrado? Pastor dizendo: irmão, cadê o dízimo desse mês? Quem nunca foi cobrado? Eu preciso que você mostre isso, por favor. Tenta mostrar aqui bem rapidinho, só para servir de testemunho. Porque você acredita, tem gente dizendo que eu gravo isso aqui no estúdio. Ô doido, o cara disse que eu gravo no estúdio, na igreja não, no estúdio eu sozinho. Mostra aí, quem nunca foi cobrado, irmão, levanta a mão. Pastor, nunca me cobraram, nunca. Baixa a mão. Quem mesmo sem ser cobrado, não importa se você deu ou não deu, você é recebido da mesma forma. Igualmente, eu nunca destratei você, nunca tratei mal. Muito obrigado. Pode guardar, irmão. Tá? Não, eu ensino, mas também ensino que é uma coisa entre você e Deus. As questões de fé e obediência é entre você e Deus, meu irmão. Você pode passar 10 anos, 20 anos congregando conosco, e eu nunca vou te cobrar.
mas eu vou te ensinar. E a escolha é sua, se vai ou não obedecer. Amém? Amém? Da mesma forma, nós ensinamos que o cristão não deve ter uma vida marital, conjugal, sem estar realmente casado. Nós ensinamos isso, tem que estar casado. Mas quantos irmãos vieram congregar conosco, convivendo juntos, e foram bem recebidos, foram bem tratados? Nunca houve uma distinção. Quando eu digo casais, vai ter um encontro de casais, eu nunca pergunto: você tem certidão de casamento? Traga. E só serve se for carimbado. Nunca. Você é bem tratado, bem tratada, não há distinção. Mas isso não impõe um limite para que eu não pregue a palavra. Está me entendendo? Sim ou não? Uma das coisas mais delicadas, irmãos, a questão de sexualidade. Nunca uma pessoa homossexual chegou aqui nessa igreja para ser destratada. E ai, se eu pegar uma ovelha fazendo uma coisa dessa? Nunca. Nunca, jamais. Já tive pessoas congregando, já tive pessoas visitando, e vai ser bem tratado igualzinho qualquer outro. Amém? Aqui nessa igreja temos o costume de cumprimentar abraçando. Não sei se você já percebeu isso. Se você não percebeu, isso é costume. Temos o costume de cumprimentar abraçando. Isso tanto faz ser menino, velho, mulher, homem, o que for, a gente abraça mesmo, tá nem aí. E é um costume tão pesado que quando a gente sai daqui faz do mesmo jeito no meio da rua. E tem um segredo que você nem sabe: eu não gosto de abraço. Não faça o teste não, mas se um dia você me ver alguém me abraçando sem eu estar preparado, veja a minha reação. Eu fico todo duro, todo sem jeito, não sei onde é que minha mão vai, o que é que eu faço, fico todo perdido. Isso pode ser até meus filhos. Se me abraçar de surpresa, eu fico perdido. Eu tenho que me preparar para isso, né? Então quando eu vou, eu sei que eu vou abraçar, porque eu sei quanto tempo eu vou abraçar. Se me abraçar demais também, eu fico perdido. Aí eu não sei se é para sair, se é para ficar. Fica um negócio meio troncho, meio esquisito, sabe? Mas a gente acostumou. Então a gente abraça, independentemente da sexualidade da pessoa. Ela não é discriminada. Amém? Ela é bem recebida. Mas isso não impõe limite a que eu pregue o que a palavra de Deus diz. Se a pessoa vai cumprir ou não, problema dele ou dela. A minha obrigação é ensinar. A pessoa chega na igreja, ela respeita o ambiente? Respeita, pastor. Respeita o ambiente, então ela é bem recebida. Amém? Tá claro isso?